Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 80. Ó pastor de Israel, escuta, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que estás assentado entre os querubins, resplandece, desperta teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Senhor, Deus dos exércitos, até quando mostrarás a tua indignação contra a oração de teu povo? Ele desse de comer pão de lágrimas e para beber lágrimas em abundância. E nos puseste por opróbrio a nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos. Faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Fizeste vir uma videira do Egito, lançaste as nações e a plantastes, limpaste o solo diante dela e fizeste fixar suas raízes e encheu a terra. Os homens foram cobertos com sua sombra, os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu seus ramos até o mar, até o rio, seus renovos, porque deste brecha em suas cercas, e a vindimam todos os que passam pelo caminho, e a destrói o javali, o animal do campo e devora. Ó Deus dos exércitos, volta agora, olha do céu e vê, visita esta videira e protege-a. É a planta que plantou a tua destra, é o renovo que para ti firmaste. Acenderam-lhe fogo e a deceparam. Pereçam pela repreensão do teu rosto, que a tua mão esteja sobre o varão de tua destra, sobre o filho do homem que para ti reafirmaste. Assim não nos afastaremos mais de ti, e nos darás vida, e invocaremos teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto, e seremos salvos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grandioso nome do teu santo Filho Jesus, mais uma vez nós nos reunimos para pedir a tua ajuda, para pedir o teu socorro. Senhor, nós estamos lendo a tua palavra neste momento e percebemos, Senhor, o quanto este salmo, ele tem falado a nós, tem revelado nossa condição, nossa realidade. Que nosso coração seja como o coração de Asaf, nesta oração, Senhor. Senhor, nós te pedimos, vem abrir os teus céus, vem falar conosco. Mas eu te peço, Senhor, que essa palavra não dure até o final dessa reunião, mas que ela prossiga na nossa vida, Senhor. Porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de uma palavra só para agora, só para essa reunião, mas uma palavra que fale a nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Uma palavra que mostre os nossos defeitos, as nossas falhas, a nossa má conduta. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, vem nos ajudar, Pai. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos estudando este Salmo 80, vendo os avivamentos na história. Hoje eu quero abordar mais precisamente dentro deste Salmo, me concentrar com vocês dentro dele. Quero mostrar-lhes um ponto, aliás, 2 pontos em especial, e depois mostrar algo muito surpreendente desse salmo, uma didática muito interessante, como o Espírito Santo o inspirou.
Ele é um salmo que demonstra o coração de um homem que está sedento por uma restauração, por um avivamento. Cada particularidade desse salmo mostra isto. Nós já vimos aqui os versículos 1 a 3. Agora, por favor, vamos ler o versículo 4. Senhor Deus dos exércitos, até quando mostrarás a tua indignação contra a oração de teu povo? Vamos observar aqui, irmãos. Ainda acrescentaremos o versículo 5. Observe. Elis deste de comer pão de lágrimas e para beber lágrimas em abundância. Parece que este salmo, ele é uma oração tendo em vista aquela situação do cativeiro. Possivelmente aqui. Talvez um salmo que o povo experimentou naquele momento em que a cidade estava em ruínas. E alguns poucos voltaram para poder restaurar. Alguns desses salmos, porque haviam muitos salmos escritos com absoluta certeza, mas alguns foram resgatados aí. Alguns salmos, eles cantavam, porque eles eram oração. Em primeiro lugar, estes salmos, eles eram oração. Geralmente enfatizamos no salmo os cânticos, mas não é. Se você olhar o Salmo 72, o versículo 20, ele diz assim: aqui terminam as orações de Davi. É importante você ver que, em primeiro lugar, estes salmos são orações. E também, essas orações se tornaram cânticos, adoração. Porque a adoração e a oração se misturam. Nós temos que observar esse detalhe muito importante. Se uma pessoa ama a adoração, inevitavelmente ela ama a oração. E só pode realmente entender a adoração aqueles que praticam a oração. Porque se nós separamos a oração da adoração, o que nós temos é uma religião. Um Deus religioso, conduta religiosa, profana, mas nunca a verdadeira adoração. A verdadeira adoração nasce de um coração que ora, que tem comunhão com Deus. Agora, por favor, vamos compreender essa parte deste salmo, esses dois textos, onde ele diz que o Senhor está indignado com a oração do teu povo. É uma pergunta. Ele está questionando Deus: até quando mostrarás a tua indignação com a oração do teu povo? O Senhor nos deu pão de lágrimas, o Senhor nos deu a beber lágrimas e abundância. Ele está dizendo: a nossa comida, a nossa bebida é só tristeza. Então, prestemos atenção, irmãos, porque o assunto que nós temos recebido do Senhor para esse tempo é avivamento. A igreja tem vivido um tempo extremamente distante da realidade daquilo que é a igreja na mente, no pensamento de Deus. A vida cristã, ao longo da história, ela foi se deformando, ela foi se amoldando à cultura, a costumes e muitas práticas, de maneira que nós nos divorciamos da palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, porém a interpretamos segundo as nossas intenções, os nossos desejos, o nosso prazer, o nosso querer, a nossa vontade. Nós tomamos a palavra de Deus e lemos ela, porém não buscamos ter a revelação dela. Lemos a palavra de Deus, mas nós não apenas procuramos traduzir, nós a procuramos reduzir. Nós reduzimos a palavra de Deus e acomodamos essa palavra até onde nós conseguimos ver, até onde nós conseguimos viver. E por essa razão, a vida cristã se tornou uma coisa tão insípida, um sal que não salga, uma luz que não brilha. E o que nós fazemos? Nós achamos que é só isso que nós podemos viver, que a igreja do Senhor é somente isso. Quando você estuda os avivamentos,
você vai ver que em toda experiência de avivamento na história, o que havia em todo o contexto era uma profunda frieza, uma profunda indiferença, trevas, ignorância. Os fundamentos estavam em ruínas, os valores espirituais estavam escondidos. E o Espírito Santo, ele vem fazendo uma grande obra, por meio de alguns poucos, que passam a ter consciência da urgente necessidade de um avivamento. Em 1850, e foi um tempo não muito longo, mas a partir dali o Espírito Santo criou algumas vertentes que se espalhou pelo mundo. Mas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, depois na Irlanda, no país de Gales, ocorreram alguns avivamentos. Em 1857, especialmente, neste ano, tanto nos Estados Unidos já havia ocorrido alguns anos anteriores, mas na Irlanda e também no país de Gales, ocorreram alguns avivamentos que nós precisamos estudá-los, para meditarmos, irmãos, o que realmente aconteceu ali. E podemos ver muitas coisas que são pertinentes à nossa realidade. A falta de interesse pela oração, a falta de interesse pela palavra, falta de temor, falta de santidade, falta de compromisso. Assim eram as igrejas naquele tempo. Mas um grupo de pessoas piedosas. Deus levantou homens, mulheres, pessoas com o coração inflamados pelo Senhor, pregadores que tinham uma mensagem profética para a igreja, e a partir daí o Senhor começou a fazer algo. Da mesma forma, nós vemos hoje tanta indiferença, irmãos, como naquele tempo. Agora, o que nós estamos procurando entender nesses dois assuntos, o avivamento na história, baseado no Salmo de número 80, e os avivamentos da igreja primitiva, é tentar entender nossa condição. E o que nós temos visto é que, profeticamente falando, estamos na última hora. Estamos vendo o caos, a palavra é esta, caos, se instalando por toda parte do mundo. Se você for honesto consigo mesmo, e você fizer uma análise de como está o mundo, no sentido político, econômico, social e moral, a conclusão que você chega é: o mundo está em colapso. O mundo está vivendo um extremo colapso. As pessoas estão extremamente inseguras. Se você assistir um telejornal, você fica assustado com o que realmente está acontecendo. Nós não precisamos ficar assustados com nada, irmãos. Nós só temos que olhar para essa palavra e olhar para o alto e saber que o trono está ocupado e que nós temos um chamamento e uma vocação celestial. E o nosso Senhor está nos chamando para que nós venhamos preparar o caminho para a volta do seu Filho. Nós não temos por que desesperar. Podemos nos decepcionar, podemos nos assustar no sentido que ver como essa geração sem Deus está, porque eles não querem escutar, eles não querem ver. Talvez isso nos assuste, mas o que está do outro lado, não, irmãos. Nosso Deus está no controle de tudo. Agora, uma coisa me assusta, não é o que está acontecendo no mundo, não é o que está acontecendo na política, na economia. O que me assusta é o que está acontecendo com o povo de Deus. A falta de sensibilidade, a falta de discernimento, a falta de quebrantamento. É isso que me assusta. E nós temos que olhar, irmãos, e ver por que nossas orações não são respondidas.
Todo o avivamento, se você olhar, estudar, cada avivamento você vai descobrir que todo o avivamento teve uma porta. Qual foi a porta para todos os avivamentos na história? Oração. Oração. Irmãos, eu creio que nós conseguimos fazer coisas magníficas. Eu creio que nós temos capacidades para fazer coisas extraordinárias. Alguns conseguem até se superar nisto. Mas eu creio também que nós podemos admitir que esta é uma área que temos fracassado. Oração. Oração. Se você se lembrar, quando você leu a Bíblia toda, você pode perceber que boa parte da Bíblia é oração. Esses salmos aqui são orações. A vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus que se destacam nesse livro, é uma vida caracterizada pela oração. Oração é a chave. Oração é o motor. Oração é tudo na vida cristã, irmãos. Nós precisamos criar um hábito, uma disciplina de orar todo o tempo. Cada momento que você está sozinho, ao invés de você se entregar aos pensamentos, se entregue à oração. Você vai criar esse hábito de estar sempre falando com Deus. Ao invés de você ficar em um lugar só imaginando coisas, pensando o que você vai fazer, o que vai ser amanhã, desligue de tudo isso, coloque sua mente no trono e comece a falar com Deus. Vamos disciplinar nosso espírito, nossa mente. Oração, irmãos. Essa é uma área que expõe a nossa extrema fragilidade espiritual, tanto pessoal como congregacional. E por que esse salmista está dizendo: lhes deste comer pão de lágrimas, beber lágrimas em abundância? Isso aqui é opróbrio. Ele diz assim que Deus está indignado com a oração do seu povo. Ele vai dizer no versículo 6, nos puseste por opróbrio. É justamente isso. Nós somos uma vergonha para aqueles que nos rodeiam, nos cercam. Irmãos, quando estudarmos os avivamentos na igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja primitiva era uma luz, era um candeeiro, porque é justamente isto que a igreja deve ser. A igreja é chamada de candeeiro no livro de Apocalipse, de luz. Mas hoje, irmãos, o que o mundo tem visto em nós? Ontem uma pessoa me disse assim, ele estava fazendo referência a algumas pessoas da sua família. Essa pessoa não é cristã, seus familiares sim. Aí ele me disse algo, que ele falava para essas pessoas, que se fosse para ele um dia ser cristão, ele jamais iria crer no Deus que aquelas pessoas pregavam, porque elas não tinham testemunho. Aí ela me disse: Luiz, eu não acredito que isso é ser cristão. Eu disse para ele: eu também não. Irmãos, nós precisamos refletir nossa condição espiritual. Nós estamos acostumados a viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã de migalhas. O Senhor nos chamou para viver uma vida muito mais elevada. O que nós estamos vivendo não é avivamento. O que nós temos vivido, cultos alegres, cheios de adoração, de palavra, manifestações de louvor espontâneo, de orações espontâneas, isso não é avivamento. Esse avivamento ele tem que começar lá nas nossas casas. Eu quero encorajar todos os casais aqui, todos os pais aqui, a assumir um compromisso diante de Deus e orar para que os avivamentos comecem nas nossas casas, que comecem na minha e na tua casa. Pode ser que os seus filhos, pode ser que o seu cônjuge não sejam cristãos, você vai orar, assume o compromisso de orar.
Porque o Senhor tem uma porta para o avivamento, e essa porta é a oração. Deus não está ouvindo a oração desse povo. Irmãos, a pergunta que nós temos que fazer hoje com honestidade: Deus tem ouvido as nossas orações? Será que Deus tem encontrado prazer nas nossas orações? Porque aqui ele diz: Senhor Deus dos exércitos, até quando? Até quando? Porque até quando? O versículo 6, nos puseste como opróbrio. Nós temos comido nossas lágrimas, nós temos bebido nossas lágrimas. Eu pergunto, esse não é o povo de Deus? Olha aqui, irmãos, teu povo, olha essa frase, é o povo de Deus que está em opróbrio. O povo de Deus não pode ser opróbrio. Por que o povo de Deus não pode ser o opróbrio? Porque o povo de Deus é a casa de Deus, o povo de Deus é o testemunho de Deus, o povo de Deus é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Irmão, será que nós, como povo de Deus, temos sido o lugar onde os céus e a terra se encontram? Será que nós, como povo de Deus, temos sido uma resposta para esse mundo? Será que as pessoas que estão lá no mundo, cansadas, depressivas, frustradas, desanimadas, infelizes, caminhando a passos largos para o inferno, elas têm visto em nós uma mensagem de salvação? Ou elas têm a sensação que nós estamos no mesmo barco? Será que as pessoas que estão em trevas, quando elas estão conosco, elas sentem uma luz dos céus, ou elas percebem que nós estamos na mesma atmosfera? Então, irmãos, nós precisamos ver a nossa condição. Quando eu lia sobre alguns avivamentos no país de Gales, um irmão relata o seguinte, sobre aqueles acontecimentos. Ele diz assim: havia duas coisas claramente perceptíveis. Primeiro, uma angústia pela situação presente. Aquele avivamento trouxe uma angústia, trouxe uma clareza, onde as pessoas puderam sentir o que elas estavam verdadeiramente vivendo, toda a hipocrisia, toda a dissimulação, toda a falta de realidade espiritual. E segundo, uma liberalidade em confessar os seus pecados. Aí um dos irmãos que narra esses acontecimentos, ele diz assim: as pessoas choravam alto, porque elas sentiam o quanto suas vidas entristeciam a Deus. Irmãos, esse ponto é tão delicado, porque nós podemos ter um coração petrificado, anestesiado, indiferente, e não sentir o quanto nós estamos desagradando a Deus, o quanto do nosso tempo não pertence a Ele. Eu sei que a vida cristã precisa ser vivida em oculto, não é na frente das pessoas, mas será que nós temos aquele momento nosso de oração, aquele momento nosso de comunhão, aquele a sós com Deus, como tinha Moisés? Será que nós temos aquele quarto secreto, aquele momento secreto, aquela intimidade nossa? Aquela hora em que você sabe que você está na sala do trono, quebrantado, humilde, rendido. Será um erro, mas um erro com consequências eternas, se nós continuarmos vivendo a nossa vida confiando na nossa carne, na nossa força, na nossa capacidade, nas nossas habilidades, nos nossos bens, na nossa poupança. A vida, irmãos, passa muito rapidamente diante de nós. Quando você olha, está no fim. Isso não independe de idade. Pessoas podem ser ceifadas precocemente. Isso significa que nós precisamos contar os nossos dias. Precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. E como nós temos vivido cada momento.
Irmãos, você sabe qual é a grande tristeza desta sociedade, desta geração cristã desse tempo? É que as mensagens, elas têm durado apenas o tempo que dura o culto. Quanto tempo dura o poder da palavra de Deus na nossa vida? O tempo que durar o culto. Quando termina o culto, ninguém é capaz de lembrar o que foi ministrado na reunião passada. Na região da Boêmia, na Tchecoslováquia, e algumas partes da Europa, irmãos, houve um avivamento, e esse avivamento foi conhecido como o avivamento dos irmãos morávios. Havia um princípio desse que governava esses irmãos, e dias atrás o Senhor esmagou meu coração, quando o Senhor me fez ver esse princípio. O princípio é, quando eles recebiam um assunto do Senhor, eles compartilhavam aquele assunto, eles oravam sobre aquele assunto, eles só iam para o assunto seguinte enquanto eles fossem capazes de viver aquele. O avivamento deles durou 100 anos, 100 anos, 100 anos, irmãos, e baseado nesse princípio, o Senhor deu a eles outro princípio. Eles tinham um movimento que era conhecido como o movimento de oração. Eles oraram 100 anos, imagina, irmãos, 100 anos. Então eles tinham um princípio na oração, é que eles não oravam por nada que eles mesmos não fossem a resposta. Medita sobre isso, irmãos. Eles não oravam por nada que eles mesmos não fossem a resposta. Precisa de meditação, senão você vai entender isso errado. Quando eles pediam algo para Deus, eles se ofereciam para Deus, para que Deus respondesse a partir deles. Eles não oravam, Senhor, salva a cidade de Goiânia. Não. Eles oravam para que a salvação de Goiânia dependesse deles. Então, Senhor, traga um avivamento entre nós, para que através de nós eu possa alcançar toda essa cidade. Entende? Quando eles pediam missionários para Deus, eles descobriam um lugar onde não tinha missionários, eles se ofereciam, eles oravam e diziam, Senhor, evangeliza aquele país, Senhor, levanta missionários para aquela região, Senhor, que esses missionários estejam aqui. Aí eles começavam a orar, Senhor, levanta missionários aqui. Então eles não paravam de orar enquanto aqueles missionários não fossem levantados. Eles tinham um amor pela obra missionária, pela evangelização, pela conquista de almas. Certa feita, eles oraram por uma ilha de um senhor muito rico, porém ateu. E esse homem mantinha muitos escravos nessa ilha. E eles oraram muito tempo por aquela ilha, para que Deus pudesse salvar. Porém, como dois jovens missionários se propuseram ir àquela ilha, então eles escreveram uma carta, para que eles pudessem ir pregar o evangelho. Aquele dono daquela ilha respondeu para eles, não quero vocês aqui, não creio no seu Deus, não queremos a mensagem de vocês. Aí eles oraram um tempo, aí eles escreveram uma carta para o dono daquela ilha, e a carta, eles estavam se oferecendo a ir como escravos, para nunca mais voltar, e evangelizar aquela ilha. Então eles escreveram uma carta, e o dono daquela ilha ouviu a carta, e disse para eles, vocês podem vir, porém vocês serão escravos, e vocês nunca mais voltarão. Eles eram pessoas muito humildes, trabalhadores braçais. Eles trabalharam durante muitos meses para levantar o dinheiro para pagar a passagem.
E eles levantaram o dinheiro, compraram a passagem, e eles foram para aquela ilha. Quando aqueles dois jovens estavam no barco, despedindo dos irmãos, os irmãos choravam. Estavam chorando, olhando para eles e chorando. Sabe o que aqueles jovens disseram para aqueles irmãos? Eles se abraçaram e olharam para os irmãos, alegremente disseram que o cordeiro receba a recompensa por todo o seu serviço. Eles oravam, mas eles eram a resposta sobre aquilo que eles oravam. Eles tinham um anelo pelos perdidos muito grande, compaixão pelos perdidos. Certa feita, um missionário morável voltava da Groenlândia. Eu creio que todos nós sabemos que a Groenlândia é uma grande ilha, debaixo de gelo. O frio ali é intenso, mas os moráveis eram muito simples, eles eram humildes. E numa reunião, o irmão fez um apelo, porque não tinha mais nenhum missionário pregando o evangelho naquela ilha. E ninguém se levantou. Eles oravam. Até que ao final, quando aquele missionário foi embora, estava indo embora, um jovem chegou e disse: eu me disponho a ir, só que eu não tenho sapatos. E o barco ia sair muito cedo, no outro dia. E o missionário que havia voltado disse para ele: eu vou comprar o sapato, mas você pega o outro barco que vai mais tarde, e eu levo para você na sua casa. No outro dia, quando o missionário foi à casa daquele jovem morável levar os sapatos para ele, o vizinho disse para ele: ele não suportou esperar. Ele disse que não suportava mais esperar. Ele foi no primeiro barco. Ele foi descalço para a Groenlândia. Sabe o que eles tinham, irmãos? Compaixão. Compaixão vem da oração. Se nós não temos compaixão, irmãos, se nós não temos sentimento pelos perdidos, o que nós vamos procurar ser, irmãos? Nós vamos girar o mundo em torno de nós mesmos, dos nossos anelos. Veja quantas pessoas que você conhece, que se o nosso Senhor viesse agora, elas estariam descendo ladeira abaixo para o inferno. Quantas pessoas você conhece, que elas já estão indo para o inferno e vão viver eternamente condenadas no inferno, e você não tem nem orado por elas, você não tem sido uma resposta de Deus para elas. Irmãos, nós precisamos urgentemente clamar a Deus e dizer para Deus que o grande problema neste mundo não é o pecado, o grande problema deste mundo não é a corrupção política, que o grande problema desse mundo não são essas leis que têm favorecido a promiscuidade. O grande problema desse mundo é uma igreja desviada, cristãos apostatas, uma igreja que não salga, uma igreja que não brilha, uma igreja que perdeu o seu testemunho e se acomodou numa apostasia. Aqui você vê o salmista dizer que Deus está indignado com a oração deste povo. Deus os colocou num estado de opróbrio, de vergonha. Então nós não podemos conformar com tudo isso, irmãos. Nós temos que buscar urgentemente um avivamento a partir das nossas casas, a partir da nossa vida. Não é a partir de reuniões. As reuniões têm que ser um reflexo daquilo que é a nossa vida interior, é a nossa vida na intimidade. Se nós perdermos esta hora, irmãos, eu creio que nós podemos estar perdendo o melhor momento para a nossa vida. O Senhor está nos dando avisos claros. O Senhor tem nos dado avisos claros de que os tempos finais têm chegado.
Não tem como você que tem um mínimo de revelação da Bíblia, se é assim que você se julgue, você não pode contradizer o que a palavra de Deus diz, porque é evidente os acontecimentos, é evidente que tudo que está acontecendo neste exato momento faz parte deste drama, deste quadro dramático dos dias finais. E o Senhor nos chamou agora, irmãos. E a igreja que o Senhor chamou para viver esses dias finais, não é uma igreja que pode se acovardar. Nós já temos estudado isso em muitas oportunidades, mas eu creio, irmãos, não é um problema dos irmãos, é um problema de todos nós, e talvez muito mais de nós que o Senhor tem confiado o encargo de servir no ministério. Eu creio que nós somos os mais culpados, e falo especialmente por mim, de não avisar, de não insistir, de dizer para os irmãos, não vamos mudar de assunto, porque nós estamos sempre mudando de assuntos, como se os assuntos se tornassem entretenimentos para nós, para que a igreja fique motivada com novos assuntos. Talvez falhamos muito nisso, e eu digo muito por mim. Mas irmãos, no passado nós estudamos sobre Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, quando Paulo fala que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se manifestar em nós. E quando a gente lê esse versículo, esse é um grande problema, irmãos, é você trazer uma doutrina baseada num versículo. Nenhuma doutrina pode ser baseada num versículo. O Espírito Santo nos proíbe, porque sempre que o Espírito Santo coloca uma doutrina na Bíblia, algum ensino direto na Bíblia, ele coloca fundamentado em princípios que nos traz toda a segurança de revelação, de interpretação e de aplicação. Primeiro, o Espírito Santo coloca uma boa base, substância, que nós chamamos de substância contextual. Existe toda uma base ali. Segundo, é que um versículo, ele não diz tudo, quando ele está afirmando a doutrina. Quando um versículo, por mais que você ache que ele está dizendo tudo, existem muitos outros versículos que são como que holofotes sobre ele. Então em cada um você vai buscar mais luz sobre aquilo que o texto diz, sobre aquilo que aquele versículo diz. Então como nós dizemos isto? A Bíblia, ela vai interpretar a própria Bíblia. Muitos textos serão usados para interpretar esse texto. É assim que se forma uma doutrina. E não apenas isso, irmãos. Nós precisamos conhecer qual é o objetivo, qual é o desígnio daquilo que está contido no livro, para que nós não venhamos desviar a interpretação, aquilo que o Espírito Santo trouxe naquele tempo. Todo cuidado é pouco. Então eu digo isso, irmãos, sobre esse versículo 18 de Romanos capítulo 8, os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Versículo 19, a expectativa, a grande expectativa da criação, é que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aqui Paulo vai introduzir a exposição. Primeiro ele colocou um assunto muito importante, a glória que há de ser revelada em nós. A tendência é que as pessoas desavisadas pegam essa glória e transportam para a eternidade. Paulo não está dizendo isso. Olha a base contextual. Ele vai falar sobre a criação, porque um dia Deus vai restaurar essa criação. Se você seguir a leitura, a partir do versículo 19, você vai ver 3 gemidos. O nosso gemido, gememos aguardando a adoção do nosso corpo. O gemido da criação, porque a criação, ela geme aguardando a sua restauração, onde um dia todas as coisas, tudo vai ser colocado em ordem novamente, porque tudo estava em ordem. Então houve a rebelião de Lúcifer, aí depois Deus vem recriando todas as coisas, a partir de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Desse versículo 1 para o versículo 2, passaram-se muito tempo, porque no versículo 1, tudo foi criado, perfeito.
Aí no versículo 2 assim, e a terra, porém, se tornou sem forma e vazia, como está no texto original. A palavra que é se tornou, não era. A terra era sem forma. Eu pergunto, a terra era sem forma? Então, quando Deus criou tudo, a terra era sem forma. Então eu pergunto, por que a terra era sem forma? Sabe o que significa essa palavra, essa frase, sem forma? É caos. Então eu te pergunto, Deus criou o caos? Não. Quer dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o caos? Não. Tudo que Deus cria é bom, só você seguir lendo. Tudo que Ele cria é bom, é muito bom. Então Deus criou os céus e a terra, bom, muito bom. A terra se tornou sem forma e vazia. Houve um caos, a palavra sem forma, vazia. No hebraico é torrum e borrum. Então o que aconteceu? Isaías capítulo 14, versículos 14 a 19. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 19. Vai dizer para nós que houve uma rebelião cósmica lá nos céus, a rebelião de Lúcifer. Ela se tornou sem forma e vazia. Aí disse Deus, haja luz. Ah, tá. Aí diz antes que o Espírito de Deus se movia. Sabe essa palavra, essa frase, se movia? Vou tentar traduzir isso da maneira mais simples possível. É como uma galinha choca, que está chocando ovos. É curioso isso, mas a palavra é justamente essa. É como uma galinha que está chocando ovos. Então o Espírito de Deus, ele estava ali chocando ovos. Como assim? É uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem ilustra para nós que algo está sendo gerado. Então o Espírito de Deus se movia, ele estava gerando algo. Aí vem, irmãos, a sentença criativa de Deus: haja luz. Deus trouxe ordem ao caos, Deus trouxe luz sobre o caos. Primeiro, essa luz da vida divina, ordenando todas as coisas. Aí agora ele passa a estabelecer todas as coisas, nesse processo de restauração. Ele cria o homem, toda a criação agora está ordenada. Deus fez isso em 5 dias. Depois no 6º ele criou o homem, no 7º ele entrou no seu descanso, no seu prazer, na sua satisfação, porque agora ele tem tudo em ordem. Os céus e a terra se comunicam. Deus tem um homem aqui nessa terra para expressar seu governo. Deus tem um homem agora, segundo a sua imagem e semelhança, um homem para satisfazer o seu propósito. Mas sabemos no capítulo 3 de Gênesis, novamente, há um caos. Este homem cai, e aquele anjo caído, ele assume o seu reino na criação de Deus. O que acontece, irmãos? Novamente a terra entra em colapso. Aí os espinhos, os cardos, essas coisas terríveis, a morte passa a reinar sobre a criatura de Deus, sobre a criação de Deus, o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí vem, irmãos, tudo que nós temos até hoje, mas Deus vai restaurar. Escute isso, irmãos, Deus vai restaurar todas as coisas, e Ele vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do Cristo exaltado, aquele que está no trono. Mas como Ele vai fazer isso, irmãos? Ele fará por meio da sua igreja, do seu povo. Este povo, Deus tem o seu testemunho na igreja, e é isso que Ele quer resgatar nesses últimos tempos. Nosso Senhor vai voltar. Sabe qual é a sensação que eu tenho, irmãos? É que Cristo está em pé, Ele está à destra do Pai, em pé. Ele quer voltar, Ele quer vir para a sua igreja, mas ela não quer ir. Ela está aqui tão acomodada, ela tem tantos planos aqui. A vida aqui é tão boa, irmãos. Nós temos uma vida tão boa. Que vida boa é essa, irmãos? Olha a sua volta. Somos cercados por um mundo de violência, de corrupção, de pecados, de doenças, de limitações, de tristezas. Qual é o dia que você não tem uma decepção, não tem uma tristeza? A vida nessa terra é uma vida limitada. Nosso coração tem que ser como aquele coração de Maria, aos pés do túmulo. Nada para ela importa. Ela estava como uma viúva,
levar o seu Senhor. É esse coração de viúva que nós temos que ter, porque nada nesse mundo pode preencher o nosso coração, porque nesse mundo nosso Senhor não está. Esse mundo ficou vazio desde que Ele partiu e ascendeu aos céus. Ele só prometeu voltar para nós e habitar o nosso coração, irmãos. Mas para isso nosso coração tem que ser todo dele. Nosso coração tem que ser como o coração de Maria. Ele foi até Maria. E assim é o Senhor conosco. Nosso coração tem que ser este, um coração de quem não quer mais ficar neste mundo, um coração que não tem prazer neste mundo. O nosso prazer tem que ser o Senhor. Sabe por que muitos não têm prazer nisso? Porque a sua conversão ainda é religiosa. Você está vivendo superficialidade. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me um encontro verdadeiro contigo, dá-me uma experiência verdadeira contigo. Eu quero te amar mais do que qualquer coisa neste mundo. Eu quero me relacionar contigo. Por isso que o mundo está te ganhando. Por isso que você tem perdido o prazer na oração. Você não tem prazer na oração, sabe por quê? Porque você não tem prazer no Senhor Jesus. Não sirva a Deus com medo de ir para o inferno. Sirva a Deus porque Cristo é o teu prazer, porque você não suportaria viver um dia na eternidade sem Ele. Irmãos, nós precisamos desse avivamento, porque só aí nossas deficiências serão corrigidas, nossa vida é restaurada. Como nós podemos ler esses textos? Deus está indignado com a nossa oração. Como nós podemos ver um texto como esse, que retrata a nossa vida? Sabe por quê, irmãos? Muitos não têm prazer na oração. Eu vou te falar, baseado neste texto. Muitos têm perdido o prazer na oração por uma simples questão. Não é porque eles não gostam de orar. Não é porque eles não sabem orar. Não é porque eles têm dificuldade de orar. Sabe por que muitos têm perdido o prazer na oração? É porque o próprio Deus está indignado com a oração deles. Deus não tem prazer. O dia que você sentir o prazer de Deus na oração, você nunca mais vai parar de orar. Você nunca mais. Você vai ter fome de orar. Você vai pedir perdão a Deus por não orar. Você vai se sentir culpado de dormir, saber que você não teve um tempo excelente de oração. Você vai ficar com pesar no seu coração por orar tão pouco, por colocar Deus em alguns pequenos momentos na sua vida. Nunca, irmãos, iremos experimentar um avivamento se não conhecermos a porta da oração. Nós ficamos pedindo: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, como se isso fosse uma mágica, como se fosse a palavra mágica. Eu creio que cada um de nós precisamos assumir nossa responsabilidade na frieza, na apostasia, na indiferença, na falta de oração. Cada um precisa assumir sua responsabilidade. Eu creio que deve haver em nós uma inspiração para a oração pessoal e para a oração corporativa. Eu creio que cada um de nós precisamos nos sentir culpados porque vemos a igreja na apostasia. Não é apontar o dedo, a pergunta é: o que você está fazendo? Você é uma brasa inflamada ou você é uma brasa apagada? Qual é a contribuição? Aquela pergunta que foi feita para Jonas quando ele estava escondido no porão: que ocupação é a tua? O que é que você está fazendo nesta hora? O mundo está aí, cambaleando como um bêbado, e nós temos muitas críticas para o mundo. Eu pergunto: que ocupação é a tua? Nesse exato momento que a humanidade está aí, perdida, sem rumo, sem direção, qual é a tua ocupação? Deixe-me mostrar, irmãos, algo para nós terminarmos aqui. Eu disse que iria mostrar pelo menos 2 pontos, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu quero lhes mostrar algo muito interessante sobre
4 sentenças nesse salmo, e aqui eu quero encerrar. Quero mostrar isso bem rapidamente. Em 4 lugares aqui nós vamos ver um clamor distinto neste salmo. Você vai ver isso no versículo 3, depois no versículo 7, no versículo 14 e no versículo 19. Se você puder sublinhar esses 4 textos, é muito importante. No versículo 3 ele diz: ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. No versículo 7, ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. No versículo 14 ele diz: ó Deus dos exércitos, volta agora, olha do céu e vê, e visita a tua vinha. E no versículo 19, ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Eu quero que você observe que essas 4 declarações, esses 4 versículos, eles são ditos depois de algumas frases tão importantes. Primeiro, observe o versículo 1, ele diz: dai ouvido ao pastor de Israel, mostra teu esplendor. Estou apenas citando algumas frases, as frases mais importantes do texto. No versículo 2, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Essas frases que nós temos que capturar. Então veja, dai ouvido ao pastor de Israel, mostra o teu esplendor, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Aí ele coloca a sentença: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aí vamos para a segunda, que está no versículo 7, porém antes, olha o que ele diz, a partir do versículo 4, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Comemos pão de lágrimas, bebemos copioso pranto. Ele diz: constituiu-nos em contendas diante dos nossos vizinhos, nossos inimigos zombam de nós. Aí ele diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer teu rosto e seremos salvos. A terceira, no versículo 14, aí ele diz assim, essa é tão diferente, irmãos, que ele fala assim: trouxeste uma videira do Egito. Versículo 8. No versículo 9, ela deitou profundas raízes. Assim era Israel, irmãos. Assim era Israel na mente de Deus. Aí o versículo 10 diz: na sombra dela os montes se cobriam, os seus sarmentos, quer dizer, os seus galhos, os cedros de Deus. Era como se fosse uma extensão de Deus na terra. Assim era aquela vinha que Deus tirou lá do Egito. Se você ler essa parte, irmãos, lembrando de como Deus tirou Israel do Egito, não tem como você não se sentir tocado, porque quando ele olha para esse atual momento deste salmo, a casa de Deus estava em ruínas, o templo estava destruído, o muro estava destruído, todos aqueles utensílios sagrados, a arca, o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, tudo havia sido tirado, estava tudo lá na Babilônia, tudo em ruínas. Aquela vinha era um opróbrio. Aí, ele diz assim no versículo 11, estendeu ela a sua ramagem até o mar, os seus rebentos até o rio. Aí ele diz: o javali da selva a devasta, nela se repassa os animais que pululam no campo. Aí ele ora e diz: ó Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos, olha do céu, vê, visita a tua vinha. A última sentença, do versículo 19, então, as declarações começam desde o versículo 15, ele diz: protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que te fortaleceste. Versículo 16, olha o que ele diz: ela está queimada, ela está decepada, seja a tua mão sobre o povo da tua destra. Fazendo isso, nós não vamos nos apartar de ti. Aí ele termina e diz: restaura-nos, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que salmo é esse, irmãos?
Você nunca vai entender esse salmo se você não compreender o contexto dele, a história dele. Aí você olha, irmãos, e vê justamente a nossa situação, irmãos. Quantos javalis, quantos animais têm pululado no meio do povo de Deus, com tanta heresia, com tanto engano, destruindo a vinha do Senhor. Aquela igreja que o Senhor diz assim: eu edificarei minha igreja. E muitos dizem minha, dizem que a igreja é deles, destruindo a igreja do Senhor, destruindo o seu testemunho. Ah, irmãos, que o Senhor nos restaure, que o Senhor esteja fazendo uma obra muito grande, por mais que nossa fé não alcance, mas que ela seja como uma semente do grão de mostarda, irmãos, mas que ela possa ter um efeito diante de Deus. Que o Senhor nos ajude, que haja em nós um profundo conformismo com tudo que temos vivido, e que nós venhamos anelar muito mais. Não é para nós, irmãos, não é para a nossa alegria, não é para o nosso prazer, é para que Ele, o dono da vinha, Ele possa estar entre nós e sentir todo o seu prazer. Aquele que está em pé diante do Pai no trono, Ele possa olhar e dizer: a minha vinha está pronta, eu vou ao encontro dela, eu vou visitá-la para sempre, eu vou tomá-la para mim para sempre. É a minha noiva, é a minha esposa, é a minha satisfação, ela vai reinar comigo para sempre. Ele está lá, irmãos, tem 2000 anos que Ele quer voltar. Então nós temos que ter o desejo de ir. O Senhor vem buscar aqueles que anelam pela sua vinda, como está em Hebreus capítulo 9. Ele virá uma segunda vez para aqueles que o esperam ansiosamente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que haja alguns de nós com esse profundo desejo, que isso possa ser algo real diante de Deus, adequado diante de Deus, para que estes uns sejam o meio pelo qual Deus vai atingir a muitos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai amado, nós oramos a Ti mais uma vez, oramos como orou esse salmista: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer Teu rosto e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê, visita o Teu povo aqui neste lugar, Senhor. Visita a igreja em Goiânia, Senhor. Visita-nos de maneira muito especial, ó Deus. Que haja em nós um profundo anelo por Ti, um desejo profundo por Ti. Nos tira desse falso contentamento, desse cristianismo genérico, dessa vida cristã superficial. Senhor, faz-nos com que venhamos nos decepcionar com nós mesmos, Senhor, para que busquemos mais de Ti. Senhor, ajuda-nos. Comece a nos restaurar a partir das nossas casas, a partir dos nossos casamentos. Senhor, restaura os nossos filhos, Senhor, restaura os nossos cônjuges, Senhor. Vem nos ajudar, ó Deus. Vem nos ajudar, Senhor. Como o Senhor visitou aquele casamento em Caná, onde o vinho tinha acabado. Senhor, vem trazer o vinho novo para os nossos lares, Senhor, para os nossos casamentos, Senhor, para os nossos filhos, Senhor. Vem sobre nós nesses dias, Senhor. Visita a nossa casa, Senhor. Visita trazendo salvação à nossa casa, Senhor. Salvação aos nossos irmãos, Senhor, às nossas irmãs, aos nossos filhos, Senhor, aos nossos cônjuges, Senhor. Visita-nos, Senhor. Faz uma obra profunda entre nós esses dias. Deus, nós te pedimos, Senhor, que haja aqui uma porta de oração, ó Deus. Vem, ó Deus, que esse movimento de oração comece nas nossas casas, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, não queremos um avivamento de culto, Senhor. Não queremos um avivamento de acampamento, Senhor, não, queremos um avivamento lá nas nossas casas, Senhor, lá nos nossos casamentos, Senhor, lá nos nossos filhos, convertendo o coração dos nossos filhos a nós, os pais, Senhor. O Senhor prometeu na Tua palavra, então nós te pedimos isto, ó Deus, faz isso por amor a Ti mesmo, Senhor. Nós te rogamos mais uma vez, no nome de Jesus, ó Deus.